Olá! Revisar o Código de Defesa do Consumidor, que já tem 25 anos, principalmente com a entrada de novos produtos e serviços no mercado, é um dos desafios da nova legislatura da Câmara dos Deputados. Os conflitos de consumo por meio da internet são alguns dos temas que terão de ser enfrentados. Para conhecer uma iniciativa que está sendo posta em prática, que aproxima o consumidor das empresas e visa melhorar a qualidade do atendimento, nós vamos conversar com a deputada Maria Helena, do PSB de Roraima. Ela volta à Câmara trazendo sua experiência na área de defesa do consumidor. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputada, a senhora veio do PROCON, do seu estado, e tem acompanhado bem todos esses projetos novos, né, na defesa do consumidor. A partir de agora, depois de 25 anos do Código, o que ainda precisa ser melhorado? O Código de Defesa do Consumidor foi aprovado e posto em prática alguns anos depois. Foi aprovado no ano de 90. É uma legislação totalmente inovadora. Até a criação do Código, nós sabemos que os consumidores, para resolver um conflito com o fornecedor, quando se sentiram prejudicados, eles tinham que recorrer ao Código Civil. E as ações demoravam anos na Justiça. Com a criação do Código, e que permitiu também a criação dos órgãos de defesa do consumidor, esses consumidores passaram a ser assistidos de uma forma mais protecionista por parte do Estado. Então, essa legislação totalmente inovadora, principiológica, ela, na realidade, ela ainda está atual, nós podemos dizer, que ela acompanhou toda essa dinâmica de uma relação de consumo. Mas, na realidade, o que você falou é verdadeiro. Nós precisamos acompanhar também alguma forma de comércio que não existia à época, como o comércio eletrônico. Né? Então, existem muitos conflitos nessa relação. Você compra pela internet, você compra pelo telefone, você não sabe, na realidade, as regras do contrato não são claras e o consumidor, grande parte das vezes, acaba sendo prejudicado. Então, a legislação precisou ser atualizada. E essa lei, hoje, esse PLP, ele está no plenário do Senado e a gente espera que seja votado, né, em breve, para que a gente possa ter essa atualização do Código no que diz respeito ao comércio eletrônico. Que outros pontos, por exemplo, que precisam ser atualizados? Outro ponto que precisa ser atualizado é o superendividamento. Com a ascensão da classe C, hoje nós temos o ingresso de mais 44 milhões de consumidores no mercado de consumo. E isso fez com que as pessoas... O que permitiu isso? Foi exatamente os empréstimos, né? As pessoas podem recorrer a financiamentos e acabam não avaliando o que vai acontecer com relação ao aumento daquele valor que ela está tomando, e se baseiam apenas numa prestação oferta, né, mensal, numa oferta que é tentadora. Então, a modernização, ou seja, o que o Código vai trazer é exatamente que o consumidor tem direito à informação previamente ao contrato, ele tem que ser esclarecido do que aquilo que o contrato prevê, ele passa a ser uma obrigação do fornecedor aconselhar o consumidor numa relação de consumo e também com os bancos, né? Principalmente com bancos. Nesses empréstimos, além de bancos, tem outras instituições financeiras também que precisam ser fiscalizadas. O que acontece no superendividamento? Você toma um financiamento bancário para adquirir alguma coisa ou fazer um empreendimento, ou você financia um carro, uma moto, então acaba acumulando os empréstimos e o consumidor não se dá conta que aquela prestação somada a outra, enfim, vai comprometer todo o seu salário. Então, o fornecedor tem também passa a ter a obrigação de avaliar a condição do consumidor. Se ele realmente pode tomar aquele empréstimo que não vai haver prejuízo na sua renda mensal. Então, também passa a haver a exigência dos contratos conexos, né? Porque muitas vezes você
detecta um vício ou um defeito no bem adquirido, no produto que você adquiriu, você detecta posteriormente, né, ao contrato. E a desistência do contrato, o fato de você devolver o produto, você tem que continuar pagando as prestações do financiamento. E se você tiver um contrato conexo, você pode cancelar aquele contrato, caso o bem venha a ser devolvido. O governo já tem desenvolvendo uma plataforma, consumidor.gov, para reunir essas reclamações todas, né, do consumidor. Mas também já tem na iniciativa privada sites que recebem essas reclamações e que vão até as empresas, né, trazem um retorno para o consumidor. A senhora acha que isso tem que ser uma iniciativa do governo ou deve ficar mesmo na iniciativa privada? Bom, eu acho que a iniciativa privada pode ajudar, mas essa iniciativa do governo de criar essa plataforma foi muito importante porque facilita, né, ao consumidor ter acesso ao fornecedor. E eu trago aqui, como exemplo, o município de Boa Vista, a cidade onde eu fui coordenadora do PROCON. A prefeitura vai implantar um projeto modelo, um projeto piloto, onde vai criar ilhas para atendimento pela internet para os consumidores. Então, nesses espaços, os consumidores poderão ter a facilidade de dialogar com o fornecedor e ter uma solução para o seu problema que se venha mais rápido. Isso tem condições de ser trazido para âmbito nacional? Sim, esse projeto piloto, ele será financiado pela Secretaria Nacional do Consumidor e como ele servirá como modelo para outros municípios, para outros estados. A Secretaria Nacional, com certeza, dará esse apoio que os estados e os municípios precisam. Tem um item novo nas relações de consumo, que são as compras coletivas. Isso se tornou um boom, já tem vários sites com compras coletivas e as reclamações também são muitas, né? Já tem alguma previsão de legislação para esse tipo de relação de consumo? Com a modernização do Código, também está prevista alguma coisa com relação a esse tipo de consumo coletivo. Né? E não estariam faltando regras, no caso leis, né, que realmente punam com maior rigor essas empresas, porque nessas compras coletivas as pessoas não lidam direto com o fornecedor do serviço, elas lidam com um site que intermedia essa relação. Como fazer, que regra poderia realmente exigir o cumprimento, né, da compra, do serviço, do produto? Na regra que disciplina o comércio eletrônico, justamente para prever esse tipo de situação, que haja mais rigor com relação às obrigações do fornecedor numa relação nesse comércio eletrônico, seja coletivo, seja individual. Agora, o que é importante é que está tramitando hoje na Câmara Federal, está na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto 5196 de 2013 que prevê justamente o fortalecimento dos órgãos administrativos, ou seja, dos PROCONs, para que o consumidor não precise esperar recorrer à justiça para ter o seu direito garantido. De que forma que seria? Então, que as decisões proferidas, aquilo que for decidido no PROCON, essas decisões sejam respeitadas e que medidas corretivas possam ser aplicadas também pelos PROCONs. Não, sendo desnecessário o fornecedor ter que recorrer à justiça no caso de descumprimento, para que as multas, enfim, as medidas corretivas possam ser aplicadas pela autoridade administrativa. Tá certo. Deputada Maria Helena, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre o tema da defesa do consumidor. Muito obrigada também, para mim foi um prazer trazer essas informações. Você pode ver esse programa também na internet, no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.